Se você tá querendo hospedar o seu site ou seu SaaS numa VPS, ou hospedar um N8N ou OpenClaw, eu tô recomendando a HostGator, que é a patrocinadora aqui do canal. Recentemente eu gravei um podcast com o Gabs e eu fiquei muito surpreso que nesse podcast eu contei que quando eu comecei a programar não era algo que eu gostava. E eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu fiquei bastante surpreso que nos comentários muita gente achou isso chocante. Então eu decidi trazer essa história aqui pra vocês, né? Ó, cadê o Skelly Draw? Não tem. Nesse vídeo não tem. Vamos lá, vamos contar a história do começo. Como que alguém foi pra eu nunca gostei de programar, pra ter um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre programação e vocês me veem claramente muito animado muitas das vezes. A história é a seguinte, eu tinha 16 anos, eu fiz um ano adiantado na escola, né? Comecei um ano mais cedo, então eu ia entrar na faculdade com 16 e fazer 17 anos no primeiro ano de faculdade ali. O que um jovem de 16 anos sabe sobre carreira? Absolutamente nada. Por que eu escolhi, então, cursar sistemas de informação na UFSC? Não sei, não faço a menor ideia. Assim, eu tenho um resquício de ideia que é o seguinte. Na época, eu gostava muito de jogar videogame e tal, eu tinha habilidades com computador, tipo assim, eu conseguia mexer em pastas, baixar torrent, instalar as coisas, tipo de coisa básico, né, de Excel ali, mas eu não fazia, cara, eu mal fazia ideia do que era uma linguagem de programação. Eu fui aprender isso no primeiro dia na faculdade, e assim, né, dito e feito, entrei lá com 16 anos de idade, comecei a aprender a programar, meu primeiro contato com linguagem de programação foi programação orientada a objetos com uma versão do Java que, cara, assim, ó, provavelmente era a versão do Java que o Isaac Newton usava, tá? É tipo nesse nível. Aí a gente programou lá, eu demorei 2 aulas pra decorar public, static, void, main, string, args, colchetes, parênteses, sei lá o que, chavezinha. Aprendi isso, fiz o primeiro ano inteiro de faculdade, no segundo ano de faculdade arrumei um estágio, fiz um ano inteiro de estágio e decidi que eu não gostava de programar. No começo, cara, você tem as suas ambições, tipo, pô, o Notch, né, fez o Minecraft usando Java, eu sabia disso. O Zuckerberg fez o Facebook, ele começou meio que sozinho no quarto dele, né, depois foi angariando mais gente e tal, eu meio que sabia disso. E eu conseguia, com toda a minha habilidade do Java, fazer talvez uma calculadora muito feia que roda no Windows. Tipo, era isso. Pra mim era muito quebração de cabeça em cima de sintaxe e tentativa de decifrar umas letrinhas engraçadas que eu acho que talvez da forma que eu tenha aprendido, pra mim não faziam tanto sentido. Parecia muito, tipo assim, letrinhas mágicas que caem do céu e essas letrinhas mágicas se convertem em uma calculadora tosca no meu PC. Tipo, é isso. Eu tive um professor muito bom, inclusive. Não acho que tenha sido culpa dele, acho que tenha sido culpa de um jovem de 16 anos que entrou numa faculdade sem saber o que era esperado, né? A culpa é totalmente minha. Mas assim, no meu primeiro estágio eu percebi que não é que eu odiava, eu tolerava programar. Tipo, daria pra trabalhar com aquilo. Eu sempre soube que eu nunca ia gostar de trabalhar, até hoje não gosto. E encontrar algo que eu tolerava e que na época dava um dinheiro legal era razoável. Mas eu pensei, bom, eu gosto mais de investimentos, eu vou tentar aqui trabalhar com investimentos então. Consegui um estágio num escritório de investimentos ali em Floripa, perto de casa. Super bacana, pessoal, super gente boa, adoro os dois chefes, são caras fantásticos. O escritório era um dos poucos bem éticos, posso falar que a gente fez tudo de maneira correta, a gente instruiu corretamente os clientes. E eu não gostei desse emprego muito também. Eu olhava à minha volta e eu via que eu não queria o emprego de nenhuma das pessoas que trabalhavam comigo, né? Então eu tinha saído de algo que eu tolerava, que era programar, para esse estágio nesse escritório de investimentos, cuja empresa foi investida pelo Itaú e fez um IPO lá. Enfim, você sabe qual é, né? O mais famoso do Brasil, talvez? A empresa de investimentos mais famosa. É bom, né? Entre o que eu tolerava e o que eu não gostava, eu voltei porque eu tolerava. Voltei a programar, fiz mais um pouco de estágio, consegui um emprego full time. E cara, eu acho que eu lembro muito bem, que assim, eu entrei na faculdade em 2014. Eu lembro muito, muito bem ali em 2020 para 2021, quando eu tava já não mais trabalhando com Java, já trabalhando com Python, com principalmente o Django em específico, que eu comecei a ter a capacidade de montar sistemas completos, de uma maneira que eu achava legal, que eu entendia, que eu compreendia. Que né, quando você é iniciante, você consegue copiar um tutorial e cuspir aí um sistema que funciona, é muito fácil, mas você não entende muito bem ele. Eu acho que demorou de 2014 até 2020 pra eu ficar assim, minimamente bom e começar a ter um flow state, sabe? Quando você entra, você começa ali a programar e você consegue resolver de fato as coisas e ver a engrenagem girando, tipo, eu conseguia pensar, pô, eu quero fazer um software de, sei lá, gestão de um Reddit, um clone do Reddit em Django. E eu conseguia pensar ele na minha cabeça, eu conseguia escrever ele, back-end, front-end, fazer deploy e ver o negócio funcionar e botar usuários nisso. E aí nesse ponto ali, 2020 pra 2021, pra 2022, não, 2022 já era bom. De 20 pra 21, eu fiquei razoavelmente bom e aí ficou legal. Aí ficou muito legal, programar ficou muito massa. Porque no começo, cara, é muito desconectado
aquelas microfunções que você tá fazendo, às vezes dentro de uma empresa, e, de fato, pegar um bagulho e fazer, pô, eu quero fazer um negócio do zero e fiz, e funciona. E tem clientes, né? Parece que você é muito dependente da linguagem, do framework, da empresa que você trabalha, de pessoas, de mente autoral, você é dependente de absolutamente tudo. E você fica esbarrando em problema atrás de problema que sempre te travam, né? Você não consegue, de maneira fluida, desenvolver um raciocínio. É tipo assim, como se você fosse, assim, ó, me arrumei, vou correr uma maratona, né? A analogia de correr maratona é pra fazer um software muito complexo. Tu começa a correr a maratona e daqui a pouco o teu tênis cai. Aí você tem que botar ali o tênis. Daqui a pouco você tem um problema no joelho. Aí você tem que fazer uma cirurgia no joelho. Daqui a pouco, sei lá, tem uma barreira que você tem que passar por cima. Programar no início é muito isso. Você precisa muito de auxílio de algum mentor, de documentação, de sei lá o que. Vem bug que você fica quebrando a cabeça. E esse andar e travar, andar e travar, andar e travar, andar e travar fazia com que fosse uma atividade que eu não achava divertido. Mas bom, trabalho é trabalho e eu trabalhava. Comecei a gostar, gostei, fiquei bom, consegui empregos bons. Criei um canal no YouTube pra falar de programação. Tudo muito legal, bacana, até que chegou a inteligência artificial. E aqui, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que todos os programadores que chegaram nesse estado de flow que eu cheguei e que gostam de entender esses problemas, que gostam de solucionar esses problemas, pô, eu queria dizer que eu tô achando muito legal porque eu consigo fazer mais coisa ainda. Mas isso é mentira. Eu gostava um pouco mais de me sentir especial e de ter muito mais facilidade pra fazer essas coisas do que todas as outras pessoas. Gostava. Falar o quê? Vou mentir? Vou falar que eu não tenho esse ego? Claro que tinha. Mas eu acho que pra muita gente, a IA quebra um pouco a barreira de sair de uma página em branco pra conseguir ter algo funcional e conseguir iterar em cima desse algo funcional, que a pessoa que antes era iniciante ia ficar quebrando muito a cabeça, assim como eu no meu início fiquei quebrando muito a cabeça, agora ela consegue pegar uma IA e consegue entrar quase num flow state um pouquinho melhor. Só, eu não acho que a analogia é perfeita, porque é um fluxo muito interrompido. É um fluxo que você pede pra IA, ela modifica, você pede, tem que esperar um tempo, você fica mudando muito o contexto, e pra mim isso acaba sendo mais chato. Acaba não sendo um fluxo mais limpo, que você vai desenvolvendo, fazendo, e acaba sendo um negócio mais travado, com muita mudança de contexto, muita conversa. A demanda sobre a gente cresceu um pouco, de modo que o ganho de produtividade, ele não é necessariamente percebido. Quer dizer, o ganho de produtividade não se traduziu em menos horas de trabalho. Ele se traduziu em, cara, mais quantidade de código sendo produzido. Acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer isso com qualidade. A quantidade a gente já conseguiu. A qualidade ainda tá deixando a desejar. Mas se tornou um trabalho que eu acho mais chato. O que, bom, contando a história que eu contei pra você, né? Isso não vai ser um problema pra mim. Trabalho é trabalho, eu sempre trabalhei com algo que eu tolerei. E não é como se eu tenha passado a odiar. Eu ainda gosto um pouco, às vezes, depende da situação, depende do contexto. É que também é diferente, né, cara? A gente precisa aprender a diferenciar. O que é? Eu gosto, criar uma solução, de colocar minha criatividade, de transformar isso em algo interessante, pra eu gosto de trabalhar. São duas coisas completamente diferentes, né? Eu estar construindo algo com tecnologia e eu ter um emprego com um chefe, com clientes, com reuniões chatas, com problemas que eu não queria estar resolvendo. Acho que muita gente se perde um pouco nesse desconexo aí, nessa desconexão. Até eu, um pouco no começo, e começo a pensar que a pessoa, né, é aquela história. Se você trabalhar com aquilo que você ama, você nunca mais vai amar nada. Enfim, não tô aqui gravando esse vídeo pra criar uma regra maluca, colocar algo na sua cabeça, tentar te convencer de alguma coisa. Se você não é programador, eu não espero te convencer a entrar na área com esse vídeo. Eu acho que eu tô tentando mais é conversar com aquela pessoa que tá nessa área, né, na área de tecnologia e programação, porque essa área fornece boas condições de vida em comparado às outras, né? Por exemplo, eu esse ano tô passando basicamente alguns meses em cada país. Eu não poderia fazer isso se eu tivesse em quase qualquer outra profissão, mas como eu trabalho remoto, de casa, para uma empresa dos Estados Unidos, dá pra fazer, né? Essa condição de vida é tão excelente que eu estaria disposto a trabalhar com algo que eu odeio pra poder ter isso daqui. É sempre um balanço, né? Do quanto você gosta daquilo que você tá fazendo com o benefício que você tá recebendo, né? Muita gente vai pra academia odiando ir pra academia pra receber um determinado benefício de saúde ou estética. Então eu acho que pra essa pessoa que eu tô conversando, se eu falar que você precisa amar aquilo que você faz no seu trabalho, que você precisa gostar pra ser muito bom e tal, e sei lá o quê, eu acho que é mentira. Eu acho que seria hipócrita da minha parte dizer isso. Eu acho que você consegue ser bom em algo que você não gosta. Eu acho que você consegue, ao longo dos anos, aprender a gostar de algo que você inicialmente não gosta. Eu acho que você consegue ter uma carreira em algo que você tolera. Eu acho que o tolerar é importante, tá? Se você odiar muito, vai ser bem difícil. Mas se você tolerar, acho que tá bom. Eu não quero criar nenhuma regra aqui também. Não quero falar nem pra você perseguir os seus sonhos, nem pra você desistir deles. Acho que essa conversa de internet se perde muito nos nuances, né? Nas nuances. Nuance é feminino. Eu achei a minha vida inteira que a palavra
palavra nuance era masculino, mas não, é a nuance, não o nuance. Enfim, vem aprendendo. Então, cara, você que tá muito perdido, se você por acaso olha pra mim como, não sei, alguém que você minimamente respeita ou acha que tem uma carreira decente, que eu acredito que eu tive uma carreira decente, acredito que eu seja minimamente bom naquilo que eu faço, tô aqui pra te tranquilizar um pouco e pra falar que, cara, você não precisa amar, você não precisa nem gostar, você pode tolerar. Eu passei a gostar depois de muitos anos, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Tipo, essas regrinhas que a gente cria, né, não tem muito embasamento na realidade. Lógico, é muito melhor se você gostar de algo, você vai fazer isso melhor, mais animado e tal, mas acho que não é regra. E pra encerrar, né, vamos trazer um pouquinho de volta pra IA. Eu não acho que a IA vai me fazer desgostar de programação. Eu acho que assim que eu tiver um fluxo de trabalho mais organizado, porque a gente tá num caos, né? A gente desenvolvia com técnicas que existem desde 2000, talvez, né? Scrum, Extreme Programming e tal, isso tudo é bem antigo. O Manifesto Agile é bem antigo. A gente sabe que mudanças de contexto são ruins há muito tempo, então quase todas as empresas têm uma estrutura, um funcionamento, um fluxo de trabalho muito parecido, e a gente totalmente desorganizou isso e colocou algo que bagunçou tudo nesse meio do caminho. Acho que nesse meio, nessa reordenação aqui, vai ser chato, não vai ser a coisa mais agradável de se fazer, mas eu consigo enxergar muito bem conforme essas ferramentas avançam, minha compreensão delas melhora, meus fluxos de trabalho passam a ser mais previsíveis, determinísticos, organizados. É claro que eu consigo gostar disso, né? Você consegue, com o poder da sua criatividade, o poder da sua amizade com o Codex, com o Cloud Code, construir aquilo que você consegue conceber e metrificar o negócio e brincar com métricas de test coverage, regression e diversas outras métricas que você consegue criar e evals, dá pra virar algo bacana. Você ainda tem muito da sua criatividade.